Essa garotinha que não podia sair do quarto dela todo dia 10 de outubro. Exatamente, a cada ano no dia 10 de outubro, a mãe dela circulava lá no calendário um círculo vermelho para que ela soubesse que não podia sair do quarto naquela data. A mãe dela nunca contou para ela o porquê que ela não podia sair do quarto naquela data, mas se ela tivesse aula, tivesse algum compromisso naquela data, dia 10 de outubro, ela não iria porque ela não era permitida sair do quarto. Detalhe é que o quarto da menina não tinha janela, justamente para ela sequer olhar pela janela no dia 10 de outubro. Mas o que acontecia nessa data, Vitor? Segundo o relato da menina, ela escutava a campainha tocar repetidamente todo dia 10 de outubro. Só que ela não saía do quarto e nem tinha permissão para sair do quarto para saber quem que estava tocando a campainha. A mãe dela dizia, não sai do quarto, você não pode sair do quarto de jeito nenhum. Então ela obedecia. Quando dava meia-noite no dia 10 de outubro, a campainha parava de tocar. E pronto, tudo voltava ao normal. Só que certo ano, a mãe dela, que estava passando muita necessidade, resolveu trabalhar, né? Ela não podia faltar o trabalho naquela data. Então ela deixou a menina em casa, mas explicou pra ela, olha, você já sabe, você não pode sair de casa hoje, fica trancada no quarto, não atende a campainha. Então no dia 10 de outubro naquele ano, era a primeira vez que ela tava sozinha em casa, sem a mãe dela, e foi quando ela começou a ouvir a campainha. Só que ela pensou, eu tô curiosa pra saber o que é. Ela já tava crescidinha, minha mãe não tá aqui, eu vou atender a porta. De acordo com que ela ia descendo as escadas, ela ia ouvindo a campainha tocando cada vez mais desesperada. Assim que a menina abriu a porta, ela ficou cara a cara com uma criatura que tinha cerca de 3 metros de altura. A pele da criatura era como se estivesse descascando e ela era esquelética e muito alta. A menina ficou apavorada, se perguntando o que era aquilo. Assim que a menina viu aquilo, ela fechou a porta de uma vez e subiu as escadas correndo desesperada, se trancou no quarto, pegou o telefone e ligou pra mãe dela e explicou tudo que ela tinha visto. Aí a mãe dela começou a explicar o porquê que ela não poderia abrir a porta naquela data e o que era aquela criatura. A mãe dela disse que antes delas se mudarem para aquela casa aconteceu um incêndio. Antes delas se mudarem para aquela casa, uma mãe e uma filha, que nem elas duas também moravam lá, só que como teve um incêndio, a mãe da menina acabou morrendo e o corpo da menina nunca foi encontrado. E esse incêndio aconteceu justamente no dia 10 de outubro, e um dia 10 de outubro de alguns anos atrás. Então todo dia 10 de outubro, o espírito daquela mãe que morreu voltava para casa para tentar possuir o corpo da garotinha em busca de recuperar a filha que ela nunca encontrou. Não esquece de me seguir se gosta desse tipo de história.